A primeira coisa que você vai precisar para ter essa estratégia padronizada é saber os filtros dela, porque não existe padronização sem filtro. Se você não sabe o que é uma padronização, basicamente é um resumo de filtros que você vai sempre seguir. Thiago, o que é filtros? Filtros é o que você vai filtrar para entrar nessa estratégia. Então, por exemplo, eu vou definir aqui um tamanho de vela específico, a gente vai definir esse tamanho junto. E aí, sempre que for um tamanho menor que esse, ou muito maior que esse, você não vai entrar, porque você está filtrando essa entrada. Então você vai entender exatamente o que você vai precisar filtrar. Utilizar essa estratégia de M1 aí, que na minha opinião ela é muito assertiva. E detalhe, ela é uma estratégia que você vai adicionar no seu leque de operacionais, independente se você opera M5, M15 ou até mesmo outras estratégias de M1. É bom você ter ela na mão, porque quando aparecer você vai estar preparado para ela. Para a gente entrar nos filtros dessa estratégia, você vai ter que entender o que é topo e fundo, porque a primeira coisa que é a marcação é baseada em topos e fundos, ou seja, suporte e resistência. Já estou com o gráfico em M1, e tudo isso aqui é topo e fundo, ó. O mercado ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce e ele vai formando pontos de suporte, ou conhecidos também como fundo e topo, tá? Então, formou um topo, começou a corrigir, formou um fundo, começou a corrigir, formou um topo, começou a corrigir e por aí vai. Existem topos e fundos mais fortes, que é esse caso aqui, e existem topos e fundos mais pequenos, que é esse topo pequenininho aqui, por exemplo, ó. E assim vai, ó, esse topo é um topo pequeno, ou seja, é um topo mais fraco, esse é um topo mais forte, e assim o mercado vai andando, topo e fundo para lá e para cá. Tem alguns momentos que ele não se movimenta com topo e fundo, que ele só cai, só desce, só fica bem lateral, velas bem lado a lado. Isso é conhecido também como consolidação, mas eu quero que você foque no topo e fundo. Entendeu isso? Então topo e fundo, movimentação, sobe e desce, para lá e para cá, isso é topo e fundo. E essa estratégia ela é baseada nas marcações de topo e fundo. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender, não é nem o filtro na verdade, é só um detalhe mesmo pra gente começar essa aula. Agora você já entendeu o que é topo e fundo, a gente vai pro primeiro filtro. O primeiro filtro é ter dois topos lado a lado ou dois fundos lado a lado. Como você acabou de ver, o mercado vive deixando topo e fundo, né? A gente acabou de mostrar. Essa estratégia começa quando você encontra um topo ao lado de outro topo. Aí você vai pegar e você vai marcar um ponto de resistência. Se você está bem no início, é bem legal deixar essa estratégia o mais específica possível. Você vai vir aqui, ó, na linha de suporte e resistência, esse é o primeiro vídeo que você abriu no YouTube, né? Você vai vir aqui e você vai marcar, então, quando você encontrar dois topos lado a lado. Não é o caso aqui, mas eu só marquei para te ensinar, né? Primeiro filtro, eu quero que você anota aí, primeiro filtro. Ter dois topos lado a lado ou dois fundos lado a lado. Esse é o primeiro filtro. Só que tem um detalhe para você conseguir marcar esses topos e fundos corretos. Porque o mercado deixou uma porrada de topo e fundo, foi o que eu acabei de te mostrar. Separei uma imagem aqui, ó, só para você entender já que isso faz parte da patronização. Tudo isso aqui que aconteceu no passado, todos esses topos e fundos aqui, ó, você vai excluir da sua vida. Então esse é um detalhe importante para você começar bem essa estratégia. Você vai focar só no presente do gráfico. O meu operacional principal é M5 e M15. E essa estratégia de M1, eu tenho ela sempre na manga. Quando M5 ou M15 não está tão bom, ou quando eu vejo isso acontecer, eu vou direto e eu opero. Lá em M5 e M15, a gente vai pegando regiões do passado. Às vezes o mercado faz um falso rompimento, a gente vai usar esse ponto aqui. Mas um detalhe extremamente importante para essa estratégia que eu padronizei e ser assertiva. Você vai focar só no presente do gráfico e vai esquecer todos os outros pontos de suporte e resistência. O seu foco ele está 100% aqui em M1. A marcação que você vai fazer também vai ser em M1. Você não vai passar para nenhum outro tempo gráfico. Você vai olhar os topos e fundos em M1 e vai marcar em M1. Ó, aqui eu especifiquei um pouquinho mais para você. Esquece aqui e foca aqui. Tá vendo que aqui ó, a gente já tem dois topos lado a lado? 1, 2, certo? Se eu botar uma linha de resistência aqui, ó, eu vou ter... Aqui, na verdade, não tocou, que essa linha tá meio torta, né? Mas se aproximou. E aqui ele veio e tocou e respeitou. Então é exatamente o que você vai fazer. Você vai procurar um gráfico que tenha dois topos lado a lado ou dois fundos lado a lado, vai marcar. Primeiro filtro, vamos pro próximo. Uma dica rápida para você que se assim como eu opera M5, isso aqui vai ser bem interessante. Ó, tô com o gráfico em M5 e você vai ver em algum momento do gráfico que as velas vão ficar meio que lado a lado, ó. Tá vendo que elas estão lado a lado? Ou seja, não tem movimento de topo, não tem movimento de topo e não tem movimento de fundo. Nesse espaço aqui, ó, o mercado não tá subindo e não tá descendo. Ele tá lado a lado. Se você vê velas assim, passa para M1 e você vai ver muito provavelmente essa estratégia acontecendo. Olha só, vou dar um zoom aqui. Olha o movimento de topo e fundo. Se eu pegar aqui ali e marcar, eu vou ver que aqui chegou um fundo, aqui chegou outro fundo. Aqui daria uma entrada, aqui daria outra oportunidade, aqui na frente. Então, você vê o mercado assim M5, passa para M1. Claro que se você só opera M1, você não opera M5 assim como eu, você já vai ver isso acontecer em M1, né? Mas só um detalhe aí para quem também tem retração de M5,
nesse leque de estratégias, que é o meu caso. Ó, então aqui já ficou claro, né, o primeiro filtro. Tenho dois topos aqui em cima. Aqui no caso coincidiu eu ter tanto topo quanto fundo, né? Tenho dois topos, tenho dois fundos aqui e a gente vai começar a operar a partir dos próximos. Mas calma, vamos com calma. Aqui na frente a gente também tem dois topos, ó. Se eu for pegar aqui, ó, um topo, outro topo, e aqui na frente daria uma entrada. Beleza? Então vamos lá, vamos para o segundo filtro aí. Isso ficou bem claro, né? O meu objetivo nessa aula é deixar o mais claro possível para não gerar dúvida e você sair daqui operando. Segundo filtro, dá o like nesse vídeo. Se você está curtindo, se você está gostando do conteúdo, já viu que isso aqui está avançado e se eu estou conseguindo compartilhar a mensagem de uma forma correta, rebenta o like aí, eu vou ficar muito feliz. Agora sim, vamos para o segundo filtro. Tá rolando um barulho, turma, aqui no fundo, de não sei se é uma furadeira ou o que é, eu espero que isso não atrapalhe o vídeo, porque tá demais assim, tá o tempo inteiro, daí não tem como eu esperar, eu não sei quando vai acabar, né? Então peço desculpa se isso atrapalhar. Segundo filtro, se você vai operar em um ponto de suporte, o gráfico deve vir de um ponto de resistência. Se você vai operar em um ponto de resistência, o gráfico deve vir de um ponto de suporte. Ficou confuso? Vamos lá, vamos explicar. Então você está de boa no gráfico, esqueceu todo o passado dele, você está aqui focado no presente, aí o mercado deixou um topo, deixou outro topo. Ao mesmo tempo, o mercado vai deixar pontos de suporte, certo? Porque ele vai ficar se movimentando topo e fundo. Você viu que ele fez isso aqui, ó. O mercado fez isso. Deixa eu desenhar mais correto aqui. Aí, ó. Você viu, o mercado está exatamente assim, ó. E aí você viu que ele deixou os dois topos e você marcou. Perfeito. O que vai definir se você vai poder entrar aqui no terceiro toque, a partir do terceiro toque, é da onde o mercado veio. Por exemplo, se ele formar um fundo aqui e vir tocar, você não vai entrar. Esse é um filtro de não entrada. Por quê, Thiago? De qual ponto de suporte o mercado veio? De nenhum. Ele formou fundo acima de fundo. Ou seja, eu não recomendo você entrar, está fora da padronização. Agora, se o mercado ele cair e vir até o ponto de suporte e vir buscar, aí sim, o mercado ele saiu de um ponto de suporte. Aí sim, está tudo bem você fazer uma entrada aqui, vai ser muito mais assertivo. Outro detalhe para já ficar bem claro. Se o mercado ele vir tocar aqui, eu não recomendo você entrar, mas se ele respeitar, que pode acontecer, e fazer isso aqui, ó, aí sim você pode entrar. Por quê? Porque o mercado ele veio de um ponto de suporte. Não está mais topo, ou melhor, não está mais fundo acima de fundo. Tá fundo ao lado de fundo. E aí você pode entrar. Ficou claro? Acho que ficou, né? Se não ficou, assiste de novo essa parte que eu acho que vai ficar, porque eu sinto que eu consegui explicar bem. Olha só esse exemplo aqui que eu encontrei no gráfico essa semana. Isso acontece muito, tá? Então eu já quero que você bate um print aí para ficar salvo para você, caso não ficou muito bem explicado. Olha só, aqui eu encontrei dois fundos. Então esse ponto aqui, ele estava apto para me operar, seguindo o primeiro filtro. Só que o mercado formou topo abaixo de topo. E aí, eu posso entrar? Não. Eu não recomendo você entrar. Até respeitou aqui o primeiro toque, ó. Isso chegou fora dos filtros, porque nasceu muito perto, você já vai ver, né, mais avançado aí daqui a pouco. Só que em um momento ou outro vai romper, e é isso que eu quero que você escape, do rompimento. Pode ser que não faça rompimento no primeiro, mas logo ele vai romper. Dentro de lateralização, isso é um grande sinal de rompimento. Então, eu só poderia entrar aqui se o mercado fizesse um topo, pelo menos ao lado desse topo. Por quê? Qual que é a regra do segundo filtro? O mercado vir de uma resistência se eu quero entrar no suporte. Ou o mercado vir de um suporte se eu quero entrar na resistência. Aqui ele não veio. Ele veio de um topo que formou abaixo de topo. Terceiro filtro, a sua entrada ela deve ser para a próxima vela. Sim, você não vai operar uma retração. Retração você opera lá em M5 ou para M15. Inclusive eu gosto muito. Mas você vai operar uma compra ou uma venda para a próxima vela. Eu vou te mostrar aqui como você faz isso para não dar erro. Então, seguindo os filtros, imagina que você encontrou lá dois topos, top. O mercado ele saiu de um ponto de suporte e veio. Quando essa vela tocar aqui, você vai efetuar a venda para a finalização da próxima e não para essa aqui. Ó, tô aqui na conta demo para te mostrar exatamente como você vai fazer com essa parada do tempo, então eu vou fazer algumas operações aqui sem sentido nenhum, só para te mostrar mesmo como você vai fazer uma compra ou uma venda para a próxima vela. Então aqui, ó, imagina que você está lá no seu cenário perfeito, encontrou os dois pontos de resistência, o mercado veio de um suporte ou de uma resistência, você encontrou o suporte, enfim, tá tudo lindo. E você quer fazer uma entrada agora, ó. Se eu fizer uma venda agora, vai acabar para essa vela, porque aqui estava abaixo dos 30 segundos, ó, tá vendo? Eu não consigo mais fazer a operação e tem 30 segundos. Eu teria pego uma retração de M1, não é o que eu quero, ó. Daqui 20 segundos acaba essa operação e não acaba para a próxima. Agora, se eu vir aqui clicar no mais um, no caso eu não precisei clicar,
porque ele já mudou automaticamente, eu consigo fazer uma operação para a próxima vela. Ó, essa vela vai finalizar e logo vai iniciar a próxima. Detalhe, tá? Recomendo você operar só binária nessa estratégia, porque digital você não tem essa liberdade de tempo de trocar de 1 em 1 minuto. O binária tem. Então esse é outro filtro importante. Ó, tá vendo que foi para a próxima vela? Então acabaria nessa vela aqui. Vou sair dessa operação. Tá vendo que aqui está abaixo de 30 segundos? Se está abaixo, está entre 30 e 0,0 segundos, entre os 30 e o 0, qualquer operação que eu fizer aqui vai pegar para essa vela, a menos que eu venha aqui e clique aqui, ó, já subiu o tempo. Certo? É meio confuso, mas se você abrir a conta demo aqui, você vai fazer uns testes e já vai ver. Tá vendo que está acima de 30 segundos? Agora vai ficar bem claro. Está acima de 30 segundos, não tá? Se eu fizer uma entrada agora, já vai para a próxima automático. Vou vender. Está acima de 30 segundos. Eu não preciso clicar no tempo. Se está acima dos 30 segundos, eu não preciso clicar no tempo. Se eu fizer uma entrada, vai para a próxima vela. Vou vender. Tá vendo que agora vai baixar de 30? Quer ver? Ó, vamos esperar. Vai baixar de 30. Deixa eu baixar de 30 aí. Se eu fizer uma entrada agora, ó, já abriu essa próxima, vou até vender aqui, tá abaixo de 30, não tá? Se eu fizer uma entrada agora, vai finalizar nessa vela, eu não quero isso. Quando tá abaixo de 30, eu tenho que vir aqui e clicar no mais um. Vai para a próxima vela. Pronto, esse é um filtro importante, é muito simples, né? Se você já opera há muito tempo, você deve estar pensando, meu, isso aí não precisava explicar. Precisa, porque tem gente que vai abrir esse vídeo pela primeira vez na vida, nunca vai ter... ou tem gente que já opera há um tempo e nem sabe fazer isso, tá? Então, precisa. Agora a gente vai dar um passo bem legal nessa estratégia, que a gente já está subindo o nível, avançando mesmo, que a gente vai falar de reversão M5. Sim, Thiago, mas essa estratégia não é Premium? É Premium, mas eu vou te dar uma dica muito importante, que é um filtro de não entrada também. Olha só, vamos passo por passo. Você encontrou a região, você marcou a região, top, 2 topos, show de bola. O mercado ele saiu de um ponto de suporte, está indo para resistência, tudo lindo. Aí está quase chegando. Você vai ver várias velas em M1 sendo formadas. Então você não vai saber como está M5. Só que tem um detalhe. Uma vela de M5 ela tem 5 velas de M1. Tá? Vou passar aqui para o gráfico. Ó, se eu passar aqui para M5, essa vela de M5 ela teve 5 velas de M1, que foram essas velas que subiram aqui. Perfeito, né? O que eu recomendo você tomar cuidado com reversão de M5? Thiago, o que é uma reversão de M5? Se eu passar o gráfico para M5 aqui, a gente vai encontrar várias. Ó. Por exemplo, essa vela aqui, ó, essa vela é uma reversão. Por que é uma reversão? Porque ela subiu e reverteu e finalizou aqui embaixo. Então, ela já foi de alta e ela finalizou de baixa. Imagina que tivesse um ponto de suporte aqui, ó. Lá em M1, ponto lindo de suporte. Vamos desenhar esse cenário aqui. Ó, foi bem essa vela aqui, ó, essa representação. Essa vela aqui em M1, essas 5 velas, são aquela vela em M5. Imagina que eu tenho um ponto de suporte aqui. E ele está bem assim, ó. Encontrei um fundo, encontrei outro fundo. O mercado ele saiu de um ponto de resistência e veio tocar. Se eu ver só isso em M1, eu vou fazer uma compra aqui e vou achar que está tudo bem. Só que se eu passar o gráfico para M5, a vela de M5 vai estar assim, ó. Revertendo. E aí, você vai se lascar. Sim, você vai se lascar. Inclusive, Thiago, como eu sei o que é uma reversão ou não? Meu Deus, e agora toda vela que tem pavio é de reversão? Não, você vai saber já aqui agora que eu vou te explicar. Imagina que você tem aqui, ó, uma vela ainda no suporte. E essa vela deixou um pavio assim. Isso é reversão? O que eu padronizei como reversão? Se o pavio chegar até metade do corpo ou mais, é uma reversão. Se não, não é uma reversão. Nesse caso aqui, ó, se eu botar metade, ele não chegou, né? A gente tem metade do corpo e metade do corpo aqui. Então eu posso fazer uma operação lá em M1. Não tem problema. Agora, se eu comparar aqui, ó, essa vela em M5 ela tá assim e o pavio tá assim. Esse pavio tá muito maior do que metade do corpo, até maior do que o corpo. Então lá em M1 vai ser perigoso eu fazer uma entrada porque M5 está revertendo. Ficou claro essa parte? Espero que tenha ficado, porque é que para mim explicar isso parece que é muito simples, sabe? Então, às vezes você viu isso, meu Deus do céu, agora lascou, tava muito fácil, agora ferrou com esse negócio de M5. Não. De novo, é prática. Você sair desse vídeo, você abrir a sua corretora que você opera, independente de qual for, e analisar. Pô, a vela de M5 aqui está revertendo. A vela de M5 está esticada. O ideal é você pegar uma vela de M5 que ela tenha corpo e não tenha tanto pavio.
Por quê? Porque vai ter corpo, lá em M1 vai estar tocando e você vai operar uma retração em M1, confluindo com essa vela de M5, deixando pavio na sua entrada. Então, isso é interessante, tá? Então, só tomar cuidado com esse detalhezinho aqui, porque isso é um filtro extremamente importante. E por fim, duas dicas rápidas agora do toque, do momento que você vai entrar. Vamos lá, cada vez fica mais fácil para mim explicar agora, porque você já viu a aula inteira, então você já tá em outro nível, né? Encontrou, vamos fazer 2 fundos. Encontrou 2 fundos, você marcou o ponto de suporte, top, esqueceu todo o passado do gráfico, aí o mercado, deixa eu fazer aqui, ó, 2 fundos, você Ô, Thiago, porra, Aí veio daqui, pá, não tocou, fez assim, e aí veio. Você vai entrar aqui nesse ponto de suporte? Não, por quê? Porque o topo veio abaixo de topo. Mas respeitou e fez isso aqui, ó. Pá, pá. Topo veio ao lado de topo, tá tudo bem, agora eu posso entrar. Você veio, mercado tocou. Olhou M5, não está revertendo, show de bola. Compra para a próxima vela, show de bola. Só que antes da compra, quero te dar uma dica importante, tá? O tamanho da vela e o movimento da vela. Esses são 2 filtros também legais. Legais não, essenciais, porque filtro é obrigatório. Você tem que usar, você tem que seguir os seus filtros. Isso é padronização. O movimento da vela ele não pode ser lento. Se você abrir o gráfico, marcar M1 e a vela ela não anda, ela fica muito tempo parada, fica muito tempo sem se movimentar, não opera. Por exemplo, ó, aqui eu estou com o gráfico em M1 e vamos só olhar o movimento dessa vela. Ignora, aqui não é um cenário para você operar, mas o foco é só o movimento. Ó, essa é uma vela que ela foi até lá embaixo, retraiu, já está ficando de alta. Esse é um movimento que você pode operar. É um movimento que ele está subindo, que ele está descendo. Se for muito lento, que você vê velas travadas, você não vai operar, porque é perigoso. Então M1 é conhecido por ter um movimento mais rápido mesmo. A partir desse movimento para mais, você pode operar. Tendo movimento de retração ou um movimento mais rápido, pode operar sem medo. E agora uma técnica para você saber se a vela está muito perto ou não da sua marcação. Porque vela perto, eu não recomendo você operar. Você marcou lá, você encontrou a região, top. Aí você marcou, tá tudo bonito, veio de um suporte, veio para cá. Qual que é a técnica que eu recomendo para você? Dá uma olhada como tá todas as velas dentro dessa sua lateralização. De novo, esquece todo o passado do gráfico, você vai focar aqui. Inclusive, vou deixar agora não, vou explicar primeiro e daí eu vou deixar uma imagem aqui aparecendo para você para ficar mais claro, tá? Você tá lá analisando, você vai esquecer todo o passado e você vai fazer uma análise assim de olho mesmo, você vai bater o olho e você vai ver qual que é o tamanho dessas velas aqui, em um resumo geral, tá? Tem uma vela grande, mas todas as outras são pequenas, em um resumo geral as velas são pequenas. E aí, quando o mercado chegar aqui perto, você vai analisar como as velas anteriores estão. Se são velas que são assim, um tamanho normal, por exemplo, é legal você pegar uma vela parecida, um tamanho normal, porque a chance de respeitar vai ser muito grande. Se dentro dessa sua lateralização as velas são grandes e a vela que você for entrar é desse tamanho, é perigoso, chance de rompimento. Então por isso eu vou deixar esse exemplo aqui aparecendo para você agora na tela, de um exemplo que você não vai entrar e outro que você vai. E um exemplo você está vendo que as velas têm um determinado tamanho, só que a vela de entrada é um tamanho bem menor, não recomendo você entrar. Já nesse outro exemplo que está aparecendo para você, todas as velas têm uma padronização de tamanho e aqui toca tem um tamanho bem parecido também, então tá tudo bem você entrar. É assim que você vai definir se a vela nasceu perto ou não, olhando o resumo geral de todas as outras velas dentro dessa lateralização. Então esses são todos os filtros que você vai operar. Parece às vezes um pouco complicado, mas não é, isso é simples. Você vai ver que se você praticar uma semana isso, marcando, olhando as reversões, você já vai estar muito bom nessa estratégia, você vai estar pronto para colocar essa estratégia dentro do seu leque de estratégia, seja se você opera M1, seja se você opera M5, M15, vale a pena ter isso dentro do seu operacional. Então vamos lá, você aprendeu o que é uma padronização, você aprendeu o que é topo e fundo, e aí sim a gente foi para os filtros. 2 topos ou 2 fundos lado a lado. O gráfico ele deve vir de um suporte ou de uma resistência para você entrar. A entrada tem que ser para a próxima vela. Cuidado com reversão de M5. E por último, o movimento da vela e a comparação com as outras velas para você entender se nasceu perto ou não. Então, aulão finalizado. Meu próximo objetivo para o canal é trazer um vídeo, não sei se vai ser semana que vem ou talvez na outra, mas trazer um vídeo só operando essa estratégia. E aí sim fica extremamente completo. Um aulão sobre ela e outro aulão só operando de fato na prática. Mas se você não quer, se você está com pressa
não quer esperar esse alô chegar aqui só operando, eu te convido a conhecer o meu perfil aqui no Instagram, onde eu compartilho as minhas operações, compartilho a minha rotina e lá eu pego operações como essa, mostro e explico. Se você quer se tornar um profissional em opções binárias, tanto em M1 quanto M5 e M15, eu te convido a conhecer a minha plataforma, a área do aluno que está aparecendo aqui para você, mas isso é quando você quiser subir o nível de fato. Primeiro conhece o mercado, entende onde você está entrando e aí sim, se você quiser subir esse nível e subir comigo, vai ser um prazer ter você lá. Tamo junto. Não, peraí, antes do tamo junto, você já clicou no like? Essa é a hora. Se você esqueceu, se você não clicou, se você estava esperando chegar, arrebenta o like aqui e comenta aqui embaixo o que você achou. Tamo junto, é nóis, não tem mais volta.